Boa noite, irmãos. Amém? Vocês estão aí ainda? Amém. Então glorifica o Senhor aí. Amém? Dê um glória a Deus. Vamos acordar. Vamos aproveitar esse momento de glória que o Senhor está dando para nós nessa noite. É muito bom a gente ouvir testemunhas de pessoas que estão sendo transformadas, que estão sendo modificadas pelo Senhor. Né? A gente vê que Deus ele tem compromisso com a sua palavra e com aquilo que Ele promete. Durante todo esse ano nós tivemos programações nessa igreja, tivemos encontros aqui nessa igreja que nós recebemos inúmeras palavras proféticas. Foi ou não foi? De que o Senhor haveria de fazer um grande mover nesse lugar, restaurar esta igreja, restaurar o povo que estava aqui, e que esse lugar seria cheio, esse lugar estaria repleto de pessoas saradas, transformadas e salvas pelo nome de Jesus. Nós cremos nisso e acreditamos que Deus já começou a fazer. E já cremos que há um movimento no reino celestial para que esse lugar em breve esteja lotado de pessoas transformadas e de pessoas que vão sair para fora e vão levar a palavra da restauração, a palavra da salvação e vão levar aquilo que Jesus determinou que a igreja levasse, que era ir às nações e fazer discípulos de todos os lugares, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o reino de Deus ele seja expandido e Deus quando vier, o Senhor quando vier, encontre uma igreja sem ruga, sem mácula, uma igreja restaurada com suas vestes brancas, santificada, para que Ele encontre nos ares e assim a gente vai ser levado para viver a eternidade em glória com o Senhor. Então, quem acredita nisso, dá outro glória a Deus aí, exalta o Senhor, glorifica o Senhor aí, porque isso é bom demais. Amém? Amém, irmãos? Bom, nós estamos aqui no ano da cura. Quem lembra disso? Diz amém. Amém? Nós estamos no ano da cura. Nós tivemos durante esse ano aqui diversas palavras também, diversas ministrações falando sobre cura, onde nós pudemos entender bastante em relação a esse processo de cura, o que nós poderíamos fazer, o que nós deveríamos fazer, na verdade, né, para sermos curados. Aí nós ouvimos falar sobre curas de pessoas que encontraram com Jesus, pessoas que eram aleijadas. Nós ouvimos pessoas falar das curas de homens que eram cegos. Nós ouvimos falar de cura de pessoas que por causa da sua limitação física, viviam situações terríveis. Não é? Nós ouvimos falar aqui sobre alguém que estava enfermo, não conseguia andar, e que alguns amigos pegaram aquela pessoa, levaram até onde Jesus estava, abriram o teto, deixaram aquele homem descer ali onde Jesus estava e aquela vida foi restaurada. Nós ouvimos várias palavras nesse sentido, várias palavras dessa forma. Mas se você parar para pensar, você vai ver que em todas essas ministrações que nós ouvimos, que nós presenciamos aqui nesta igreja, todas elas tinham algo em comum. Eram pessoas que passavam por alguma enfermidade, eram pessoas que tinham alguma limitação física, algum problema intelectual, e que por conta disso viviam uma situação de mazela, de pobreza, de marginalidade, no sentido de que viviam à margem da sociedade, eram excluídas, deixadas de lado. Mas hoje, o Senhor quer tratar algo diferente no nosso coração. Hoje o Senhor quer trazer para nós uma outra realidade. E nós vamos ler então do que o Senhor está querendo falar nessa noite. Está lá no segundo livro de Reis, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 19. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia, tá, gente? Para a gente entender do que o Senhor está falando. Não se preocupe com a questão de horário, amém? Afinal de contas, nós estamos na presença do Senhor. Onde a presença do Senhor está, aí a liberdade. Onde o Espírito Santo de Deus está, aí a liberdade, aí a alegria. Então nós não precisamos nos preocupar com o tempo.
Amém? Eu tenho certeza que vai dar tempo de todo mundo chegar em casa, comer aquela jantinha gostosa, depois ir descansar para iniciar um dia de trabalho amanhã, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que esse homem me envia alguém para que eu o cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então, Naamã foi com seus cavalos e carros, e parou à porta de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhes dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abama e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas da terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã já estava a certa distância. É só até aí, gente. Amém? Agora nós estamos diante de uma situação completamente diferente. Nos relatos dos evangelhos, Jesus encontra pessoas enfermas, pessoas que por causa de suas doenças, por causa de suas limitações, por causa daquilo que
acometia os seus corpos, viviam situações de pobreza e de marginalidade. Por conta dessas situações, essas pessoas acabavam sendo desprezadas, sendo colocadas de lado, começavam a ser totalmente separadas do povo de Israel. Mas agora nós estamos diante de alguém que não era pobre. Estamos agora diante de alguém que não tinha nenhum problema de privação de nada. Alguém que era um nobre. Alguém que tinha realmente muito poder. Era um homem respeitado e bem-sucedido. Mas ele tinha um problema. Ele sofria de lepra. E a lepra, como vocês bem sabem, nos tempos antigos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, talvez, ouso até dizer, que fosse a doença e a mais temida e a principal enfermidade que abatia as pessoas naquele tempo. A pessoa ser leprosa, na época do Antigo Testamento e no Novo Testamento, era praticamente uma sentença de morte. Era dizer assim para a pessoa: olha, você não tem mais jeito, você não tem mais solução, agora você tem que sair daqui do meio. A lei de Moisés determinava que aquela pessoa deveria ser excluída do meio do povo, separada, colocada num lugar bem longe, e que ali ela fosse apenas alimentada, para que até que ela morresse, ela tivesse comida para poder se alimentar. Fora isso, a pessoa era esquecida, deixada lá para morrer. Essa era a situação desse homem, que apesar de ter tudo, ele tinha este problema: era um leproso. Era uma doença sem cura, que trazia sofrimento físico intenso. Eu não sei se você sabe, se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa que sofre de lepra. Hoje nós conhecemos com o nome de hanseníase, ok? É uma doença que acomete a pele e literalmente, irmãos, é uma doença que vai comendo a pessoa viva. Começa a degradar a pele de uma tal forma que começa a sair úlceras, começa a sair chagas, a pele da pessoa começa a desmanchar a ponto dos membros da pessoa começarem a cair. A pessoa perde dedos, a pessoa perde mão, a pessoa perde nariz. É triste, irmãos, é terrível essa doença. E era esse tipo de enfermidade que Naamã sofria, que trazia ali um sofrimento físico muito intenso, a exclusão social e uma marca de impureza. A história de Naamã, ela revela o processo de cura, não apenas física, mas ela revela também um processo de cura espiritual, através da fé, da obediência e principalmente da humildade. E nós vamos aprender algumas lições, algumas coisas que o Senhor quer falar conosco nessa noite, sobre esse processo, sobre essa história de Naamã, que tem muito a ver conosco, tem muito a ver comigo, tem muito a ver com você. Talvez você possa estar aí no seu lugar pensando agora, mas o que eu tenho a ver com a história desse homem? Tem muito mais a ver do que você imagina. Tem muito mais a ver do que você possa pensar. A primeira lição, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Naamã tinha uma necessidade de cura. Isso está registrado lá do versículo 1 até o versículo 4 que nós lemos. Naamã, apesar da sua posição de autoridade, apesar de ser um homem poderoso, rico e de sucesso, ele enfrentava uma batalha que ele não podia vencer sozinho. Alô? Tem alguém se identificando aí? Quantas e quantas vezes nós nos vemos em batalhas, nós nos vemos em situações em que nós olhamos para as coisas e nós
vemos com muita tristeza e vem um peso no nosso coração e nós sabemos que nós não podemos vencer sozinhos. Isso está acima da minha capacidade. Essa situação está acima daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu posso lutar para conseguir vencer. Semana passada aqui no culto, a Fernanda contou um pouquinho da história dela, um pouquinho daquilo que aconteceu com ela. Certamente, eu tenho certeza que chegou um momento que a Fernanda olhou e falou assim, isso está acima daquilo que eu posso fazer. Isso está acima daquilo que até onde eu consigo chegar. Eu não tenho condições, eu não posso vencer essa batalha sozinha. E essa é uma realidade. Naamã, ele chega, olha para si mesmo, apesar de toda a riqueza, de todo o poder, apesar de tudo aquilo que ele tinha, ele se vê completamente inútil. Ele se vê completamente sem condições de fazer nada para mudar a sua situação. A lepra simboliza o pecado. A lepra simboliza algo que afeta a todos nós, independentemente da nossa posição ou do poder que nós possamos ter. Desde o maior até o menor. Todos nós sofremos de uma enfermidade na nossa alma, no nosso espírito, chamado pecado. Todos nós temos essa enfermidade enraizada no nosso corpo, na nossa alma. E ela nos incapacita. E é uma enfermidade contra a qual nós nada podemos fazer. As nossas forças jamais vão conseguir realizar algo que possa fazer com que nós sejamos livres da doença do pecado. E essa lepra que Naamã tinha, esse símbolo desse pecado, dessa doença que atinge todos os homens, nos faz lembrar que nós temos uma dependência muito grande, extrema, de uma única pessoa, Deus. Do Senhor Jesus. Então o Senhor está dizendo para nós nessa noite, primeira coisa, nós precisamos depender exclusivamente e tão somente de uma pessoa, de Deus, do seu poder, do seu Filho Jesus. É Ele que tem nas suas mãos a chave, o poder e a palavra que pode dizer para mim e para você, olha, essa situação que está sobre a sua vida, isso que está acontecendo com você, não vai persistir. Por quê? Porque eu tenho a palavra, eu tenho o poder, e eu tenho aquilo que você precisa para ser curado desse mal que te acomete, chamado pecado, e você não será mais escravo disso, porque eu vou curar a sua alma, eu vou fazer com que você seja restaurado no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E olha só, irmãos, Deus usa uma menina que estava cativa, estava escrava. Deus usa uma menina do povo de Israel que estava lá escrava para apontar o caminho. O que a gente aprende com isso? Que a nossa cura, muitas vezes, ela vai vir de uma fonte inesperada. Uma fonte inesperada e humilde. Foi uma menininha, uma escrava, pequena, que Deus usou para chegar lá e dizer para aquele homem, olha, se você estivesse lá na minha terra, se você estivesse em Israel, e você procurasse o homem de Deus, você procurasse aquele que fala por Deus, você seria curado da sua doença. Você seria restaurado. Às vezes a gente fica esperando a nossa cura, seja ela qual tipo for. Se for a cura da nossa alma, do nosso físico, se for a cura de uma situação, às vezes a gente fica esperando que essa cura vai vir de algo extraordinário, de algo muito grande, que Deus vai usar alguém muito famoso, que é usado nesse ministério de cura, que é usado, que é muito assim cheio do Espírito Santo, mas não, às vezes Ele vai usar alguém que você menos espera. Às vezes Ele vai usar um irmão que está aí do seu lado, que às vezes você despreza.
Às vezes Ele vai usar esse irmão aí, esse irmãozinho que chega aqui todo domingo, senta aí do seu lado, humilde, quietinho, baixa a cabeça, faz a oração dele. Às vezes Ele vai usar esse irmão para que a cura chegue em você. Esse irmão que muitas vezes você nem cumprimenta. O Senhor traz humildade. O Senhor quer trazer no nosso coração nessa noite humildade para enxergar que Deus atua nas coisas simples. Que Deus faz através daquilo que é simples. Deus, Ele não está preocupado com luz, Deus não está preocupado com fogo, Deus não está preocupado com grandes movimentos. Deus está preocupado que na simplicidade a igreja dele se mova, a igreja dele comece a cumprir o Evangelho, quando diz assim: vão e salvem, curem, santifiquem, façam discípulos em nome de Jesus. É isso que Deus está preocupado, irmãos. Talvez isso que eu estou falando aqui para você nessa noite não seja nenhuma novidade. Talvez você já tenha escutado milhões de vezes isso. Mas é chegada a hora que Deus quer curar os Naamãs da nossa vida. Chegou a hora de que Deus quer realmente, de fato, fazer com que a gente comece a andar. E as coisas que nós temos vivido, as coisas que nós temos visto, o movimento que Deus tem feito, vocês podem perceber, não é nada espalhafatoso. É tudo muito simples. É tudo muito dentro de uma postura de humildade. Todos nós, assim como Naamã, temos lepras na nossa vida. Áreas de fraqueza. Áreas de pecado, áreas de sofrimento. E nós só vamos ser curados a partir do momento que nós começarmos a reconhecer que nós temos essa necessidade dessa cura, independente daquilo que nós julgamos que nós somos. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós cristãos protestantes, nós que somos de uma fé que veio proveniente da reforma protestante, nós hoje no século 21 estamos vivendo um movimento que tem sido terrível no meio da igreja. Por quê? Porque nós estamos vendo que o povo está sendo ensinado aí de que o cristão, ele é o cara. Nós somos a nata. Nós somos os filhos de Deus, nós somos incríveis. E foi isso exatamente que derrubou Satanás do céu. Foi exatamente isso que derrubou Satanás e a terça parte dos demônios, dos anjos, aliás. Esse espírito de soberba, de achar que nós somos alguma coisa. Irmãos, nós somos sim filhos de Deus, fomos sarados, fomos restaurados, fomos lavados pelo sangue do Senhor, nós fomos colocados dentro da igreja, fomos enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo, mas em nenhum momento Jesus teve uma postura de soberba, nenhum momento Jesus teve uma postura de dizer assim: olha, a minha igreja será o top desse mundo, e olha, eles vão ser fantásticos, incríveis, eles não vão precisar de nada, porque eles não vão passar por nada, porque eles serão assim pessoas intocáveis. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ser atingidos sim, por doenças, por situações, por problemas. Mas olha a boa notícia aí. Humildemente Jesus diz assim: olha, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que
nos traz uma lição de que há uma obediência sem entendimento. Naamã, ele vai até o profeta Eliseu, esperando ser curado de uma maneira grandiosa. Mas ele é recebido com uma instrução muito simples e humilde. Olha, vai lá e fala para o seu senhor mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele será curado da lepra. Aquele homem de importância, aquele homem tão altivo, que mesmo sendo leproso, doente, tinha uma arrogância por causa daquilo que ele era. Ele se irrita e ele rejeita aquilo que foi dito para ele. Ele rejeita a instrução do profeta, porque ele entende que aquela instrução era ridícula e indigna da sua posição. Irmão, quantas vezes o nosso coração é soberbo, quando Deus dá uma instrução tão simples para a gente, e a gente fala, não, eu não vou fazer isso daí não, porque, você acha que isso aí vai resolver alguma coisa? Isso vai dar resultado? Nada. Aquele homem, por se achar muita coisa, ele rejeita essa instrução, ele fica nervoso, mas ele só encontra a cura quando ele humildemente decide obedecer à palavra do profeta de Deus. Ele só encontra a cura quando ele ouve de seus servos que dizem para ele, Senhor, mestre, se ele tivesse pedido algo tão difícil para o senhor não faria? Se ele tivesse pedido algo tão extraordinário, o senhor não faria para ser curado? Então, faz o simples. Vai lá, se lave, como ele falou. Deus muitas vezes ele vai pedir uma obediência nas coisas simples, mesmo quando a gente não entende. Às vezes, irmãos, eu tinha determinadas situações assim que eu vivia e que eu não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo. E eu ficava questionando, falando, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? E Deus simplesmente falava, Nelson, me busca, entra na minha presença, ora, só ora. E eu ficava assim, puxa Senhor, mas o Senhor tem que fazer alguma coisa, o Senhor tem que realizar alguma coisa, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Não dá, olha só, não dá só para orar, tem que ter algo mais. E quantas vezes eu deixei de ser ministrado, eu deixei de ser tocado mesmo, ser curado, de coisas que eu precisava ser curado, porque eu não obedeci. Eu não obedeci aquilo que o Senhor estava mandando, na simplicidade. Porque eu não entendia plenamente. E nessa noite Deus está dizendo para nós que a cura e a bênção estão na obediência à vontade dEle. Mesmo que isso vá desafiar o meu orgulho e o seu orgulho, ou as nossas expectativas. Então, se você está querendo alcançar uma cura em alguma área da sua vida, ou em alguma situação, entenda que você precisa deixar o seu orgulho de lado.
Você precisa esquecer aquilo que você acha que você é. E você precisa deixar de lado e lá para trás as suas expectativas. Porque Deus, Ele faz o que Ele quer, quando quer e para quem Ele quer. E do jeito que Ele quer. Eu sei que essa palavra para alguns pode estar descendo como um fel. Descendo amargo. Como aquele remédio ruim que você tem que tomar. Mas fique certo que o seu espírito vai agradecer. A sua alma, ela vai sentir um gosto doce. Porque a palavra de Deus, ela vai trazer algo, um peso de glória sobre a sua vida. E você vai começar a ver coisas mudarem na sua vida. Eu creio nisso, eu lanço essa palavra profética sobre vocês, sobre a minha vida, que nós vamos começar a viver coisas extraordinárias, porque nós vamos entender, nós vamos começar a agir na simplicidade, nós vamos começar na simplicidade, a atuar, abrir a nossa boca, agir e fazer aquilo que o Senhor está ordenando, e grandes coisas o Senhor vai fazer, e aí nós vamos entender aquilo que a irmã Norma leu aqui, que quando o Senhor nos trouxer de volta do cativeiro, aí nós vamos começar a viver como quem sonha. Amém? A humildade como caminho para a graça. Os servos de Naamã o convencem a fazer o que o profeta ordenou. Naamã abriu mão de seu orgulho. Ele abriu mão da sua própria compreensão para se submeter ao plano de Deus. Quando nós abrimos mão do nosso orgulho, daquilo que nós somos, quando nós abrimos mão de tudo aquilo que nós planejamos, pensamos e daquilo que nós tentamos executar e que não vai dar certo, quando nós abrimos mão de tudo isso, aí o plano de Deus é colocado em ação. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Deus, Ele não divide a glória de Deus com ninguém. A glória dEle com ninguém. Enquanto você estiver colocando os seus projetos, as suas expectativas, enquanto você estiver colocando aquilo que você entende que é o certo para você, como prioridade, não vai acontecer. Mas quando você te abrir mão de todas essas coisas, quando você deixar isso de lado, o plano de Deus, o projeto de Deus, ele vai começar a acontecer na sua vida. E aí você vai ver que as coisas vão assim, ó. É porta abrindo, é emprego aparecendo, é cura aparecendo, é vida sendo, gente sendo salva, é o marido que está dentro de casa lá que você ora há anos para que ele seja salvo e você luta e não consegue porque você está fazendo no seu braço, na sua força. A partir do momento que você fizer no braço e na força do Senhor, esse homem vai se render aos pés de Cristo e você terá o seu marido restaurado em nome de Jesus. Você também terá sua esposa restaurada em nome de Jesus. Você terá os seus filhos dentro da igreja. Você terá os seus filhos pregando o evangelho àqueles que estão perdidos lá fora. Mas só quando você parar de fazer no seu braço. Só quando você parar de querer fazer do jeito que você acha que é certo. O orgulho muitas vezes vai nos impedir de recebermos o que Deus tem para nós. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Amém? E aí, irmãos, para a gente finalizar, eu falei para vocês que a gente não ia embora tarde. A transformação, ela é completa. Naamã então vai, contrariado, com certeza pensando um monte de coisa, mas ele vai e ele se submete ao plano de Deus, à orientação de Deus. Ele se lava 7 vezes no Rio Jordão, e quando ele termina de se lavar na última vez, ele já levanta daquelas águas
com a sua pele completamente curada, sarada, e o texto diz que parecia a pele de uma criança. Após a cura, Naamã volta para Eliseu. E aí ele reconhece que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro. Ele se transforma. Não apenas fisicamente depois da cura, mas ele se transforma agora também espiritualmente. Passando a ser uma pessoa de fé. Passando a ter uma fé em um único e poderoso Deus, o Deus de Israel. Essa muitas vezes é a nossa atitude, irmãos. A gente só começa a ter movimentos e a gente só começa a ter passos de fé quando nós passamos pela cura. E é esse o motivo muitas vezes porque a gente sofre. É esse o motivo muitas vezes porque que a gente fica com dor, a gente fica sofrendo, a gente sofre nas nossas emoções, a gente sofre no nosso coração, a gente sofre, a gente tem dor, a gente tropeça, a gente se machuca. Por quê? Porque a gente espera algo extraordinário acontecer, a gente espera Deus dar um puxão de orelha na gente, a gente espera Deus pegar e só faltar dar um rodo na gente, deixar a gente no chão, para levantar a gente, para aí a gente entender que existe um Deus Todo-Poderoso sobre a nossa vida e que Ele é quem tem a primeira e a última palavra. E o que Deus está querendo dizer para nós hoje é que a gente não tem que esperar nada disso acontecer. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Nós precisamos ser uma igreja de fé, que se movimenta pela fé e que realiza a obra do Senhor por fé, vivendo de glória em glória. Naamã tenta recompensar o profeta, mas o profeta recusa. A cura de Deus ela é gratuita. O Senhor não requer nada de nós. O Senhor ele não pede nada em troca para a gente, pela cura dele. A única coisa que o Senhor quer é que a gente viva uma vida aos seus pés. A única coisa que o Senhor deseja é que nós vivamos como filhos do reino, como filhos que foram restaurados, que a gente viva de modo digno do Evangelho. É a única coisa que o Senhor deseja. Nós não podemos comprar a cura e nem merecê-la, porque ela é gratuita. E Deus nos trouxe aqui nessa noite, o Senhor trouxe a gente aqui nessa noite para que a gente soubesse disso. Que a cura está aqui para mim, a cura está aqui para você. Naamã ele sai transformado, desejando levar com ele a terra de Israel, para continuar adorando ao Senhor onde ele estava, no seu país. A cura de Deus ela não é apenas física, mas ela também é espiritual e emocional. Deus deseja nos dar uma transformação completa em nossa vida. A salvação e as bênçãos de Deus, elas são frutos da graça, e não das nossas obras ou dos nossos méritos, ou daquilo que a gente possa fazer. Por isso, querido, se você ainda entende que você precisa fazer coisas para que a graça de Deus te alcance, eu quero te dar uma boa notícia: você não precisa fazer nada. Jesus já fez. Jesus já estendeu seus braços, Jesus já foi levado para aquela cruz, Jesus já foi ali crucificado no nosso lugar, já teve suas mãos e seus pés cravados naquele madeiro, ali ele derramou todo o seu sangue, para que a graça de Deus então viesse sobre nós, e essa graça então ela nos cobrisse,
E a partir daquele momento, o texto bíblico de Isaías diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diz o texto que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A história de Naamã nos ensina que a cura e a transformação de Deus são acessíveis a todos, mas elas exigem humildade, fé e obediência. Muitas vezes o caminho de Deus vai nos desafiar, vai desafiar o nosso entendimento, mas é através da nossa submissão que nós receberemos a nossa cura. E assim como Naamã, que foi curado ao mergulhar nas águas, nós somos chamados a mergulhar na graça de Deus, confiando em Deus e em sua palavra. Em nome de Jesus. E aqui eu vou deixar 2 perguntas para que você pense nessas perguntas. E quando você chegar na sua casa, quando você tiver aquele momento com Deus, que você estiver sozinho ali no secreto com Ele, você faça uma autoanálise. E você pergunte a si mesmo: que áreas da minha vida precisam de cura? Eu estou disposto a confiar e obedecer à voz de Deus, mesmo que isso exija de mim humildade e submissão? Reflita nessas perguntas quando você estiver com o Senhor, só você e Ele. E se as respostas você as tiver, fale para o Senhor, diga para Ele. E ao dizer para Ele, você vai então entregar tudo aquilo que você é, vai deixar tudo ali aos pés dEle. Como a irmã Norma disse aqui, vai deixar aquela mochila pesada aos pés do Senhor, e a graça de Deus que te cobre, naquele momento, através da sua oração, vai curar a sua alma, vai curar a sua enfermidade, e o pecado já não terá mais domínio sobre você. A cédula do pecado, ela já foi rasgada, e hoje você tem vida, e vida em abundância, no nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, irmãos.